Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h27, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está comigo, Juan Rodrigues, em mais uma manhã aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, trazendo muitas informações do seu clube de coração aqui em 91.1. E para começar, para o torcedor vascaíno que dormiu mais cedo ou que ficou ouvindo o jogo do Vasco contra o Náutico aqui na Bradesco Esportes FM 91.1, vamos curtir o gol de Éder Luiz, o último do Vasco da Gama, no 3-2 diante do Náutico. Madison de cabeça para o William, botou na frente, Éder Luiz botou de um lado, botou do outro, vai marcar de placa, bateu, é festa! Saída do goleiro, botou de um lado, pegou do outro, fundo do barbante, Éder Luiz, o Chico Bento da Colina, faz o terceiro do Vasco, aos 32, sim, que golaço, que pintura na Colina, ele bota no placar. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, Vascão! O Náutico só tem um. Bradesco Esportes. Tá aí o gol do Vasco da Gama, você curtiu na voz de Rodrigo Campos, que está de volta aqui a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E já para brindar essa volta, um 3-2 para a equipe do Vasco da Gama, que segue a passos largos para a Série A do Campeonato Brasileiro. 6h30 no Rio, você está ouvindo a Bradesco Esportes FM. Fez uma boa escolha, hein? Bradesco Esportes. Dia às 2h da tarde, te encontra aqui na Bradesco Esportes. Vem aí os Jogos do Rio e a Bradesco Esportes FM já reforçou o seu time. Sempre aos sábados, das 10 às 11 da manhã, o Trilha do Pódio conta tudo sobre a preparação da nossa delegação. Fique na Trilha do Pódio aos sábados e conheça quem vai brilhar nas Olimpíadas. O Bradesco Esporte Clube invade a sua tarde, das 4 às 6. Eu, Fábio Azevedo, Getúlio Vargas, o professor Narigueta, contamos as últimas do esporte. Tudo sempre com muito bom humor. E ainda tem as histórias do Roberto Dinamite, que detona tudo. Então, anota aí. É o Beck, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Duvido que você vai perder essa farra, hein? Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Lembrando para você que já a gente volta com o mundo dos esportes. Você está na Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h57, eu sou o Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Chegou a hora de destacar o seu clube de coração.
Vamos dar um pulo no Flamengo, porque Mauro Santana me chama com informações. Em sua apresentação oficial antes da viagem a Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrenta hoje o Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao ser perguntado sobre a possibilidade da contratação de um técnico estrangeiro, Moser, novo gerente de futebol do clube, foi enfático. O Flamengo, segundo ele, já tem um treinador e o nome dele é Zé Ricardo, deixando em uma saia justa o presidente Eduardo Bandeira de Melo e o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano, que mantém o discurso de interinidade do atual treinador. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos ao Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Cadu Macri me chama com informações do Alvinegro. Com o pior ataque do Campeonato Brasileiro, o técnico Ricardo Gomes opta por fazer mexida no setor. Ribamar, que era xodó e foi bem no Campeonato Estadual, no Brasileiro fez apenas um gol diante do Atlético Paranaense. Sassá, autor do gol do empate do Botafogo contra o Vitória no último domingo, treinou entre os titulares e deve ser a novidade de hoje para o duelo contra o América Mineiro, 21h, dentro do estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Fluminense chega agora com Gabriel Esquerdo. O Fluminense treinou ontem nas Laranjeiras, continuando a preparação para o jogo de amanhã em Brasília, no estádio Mané Garrincha, contra o Corinthians. A expectativa do coletivo seria de que Pierre entrasse no time titular e também Magno Alves, mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra. No meio-campo, Douglas segue como titular do Fluminense e no ataque, Marcos Júnior ganha vaga de Maranhão na equipe titular do Tricolor. Fechar o grande vencedor da noite de ontem, o Vasco da Gama, com Ranieri Borges. E após a vitória por 3-2 sobre o Náutico ontem em São Januário, o Vasco permanece na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, agora com 22 pontos, 2 a mais do que o segundo colocado, Atlético Goianiense, que soma 20 pontos na tabela de classificação. E vamos falar de Brasil! Afinal, podemos ter mudanças. O Ranieri Borges estava de olho e vai contar tudo aqui na Rádio do Seu Esporte. Após reunião de quase 3 horas na sede da Confederação Brasileira de Futebol, presidente da entidade Marco Polo Del Nero e Tite deixam o prédio da CBF sem falar com a imprensa. Tite não revelou se assume o comando técnico da seleção brasileira e diretor de comunicação da entidade, Douglas Lunardi, fala sobre a reunião. A reunião foi proveitosa, foi uma primeira conversa entre as partes. Ambas as partes disseram no primeiro momento que aguardariam a definição do que aconteceria com a comissão técnica anterior para conversar. As partes conversaram, foi uma boa conversa, apenas não foi conclusiva. Cada um está fazendo suas reflexões em cima das suas expectativas e a partir daí vão retornar brevemente para decidir isso. Agora tivemos a palavra também de Gilmar Rinaldi. Vamos ouvir, ele fica até quinta. Eu acho que eu cumpri meu trabalho da melhor forma possível, busquei fazer o melhor que eu conseguia fazer, seguindo meus princípios. Seria egoísmo da minha parte apenas sair e pronto, eu tenho que ficar, eu vou ficar trabalhando até quinta ou sexta-feira para poder passar uma série de situações. Eu passei os últimos 15 dias negociando com o mundo todo, está muito difícil a liberação para os atletas olímpicos. Temos conseguido alguns e hoje eu estou feliz porque eu consegui liberar mais um jogador acima dos 23 anos, vou aproveitar vocês, o Douglas Costa. Nós estamos conseguindo a liberação do Bayern de Munique, graças à atitude dele, que também fez muita força para que estivesse aqui. Tá aí, esse o Gilmar e o Douglas Costa é um dos atletas acima de 23 anos, uma boa aquisição da seleção brasileira. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h25, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos com o James Azevedo, ele chama informações sobre a medalha olímpica. Afinal, somos a rádio das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro.
Foram apresentadas nesta terça-feira as medalhas olímpicas e paralímpicas para os Jogos Rio 2016, em evento na Arena do Futuro, na Barra da Tijuca. Outros detalhes revelados pelo comitê organizador da competição foram o esquema com o protocolo da cerimônia no pódio, além do slogan chamado Um Mundo Novo. Estiveram presentes no evento o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e também o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, além do presidente do comitê organizador, Carlos Arthur Nussmann, que responde também como principal nome do Comitê Olímpico Brasileiro. Nussmann fala dos detalhes que fazem as medalhas desta edição dos Jogos ainda mais especiais do que em oportunidades anteriores pela disputa olímpica. Isso foi uma preocupação que nós estamos tendo em vários elementos dos Jogos, e as medalhas, mais do que nunca, elas vêm dessa preocupação de deixar. Tem várias coisas diferentes que essas medalhas têm. Ninguém me perguntou, mas eu falo da caixa dela. Sempre foram caixas de papelão. Essa é uma caixa de madeira brasileira, com um desenho completamente diferente. É a primeira medalha que tem o PIN dos vencedores, coisa que nenhuma nunca antes concedeu. Então esse PIN é que vai simbolizar aqueles que ganharam medalha de ouro, prata ou bronze. Enfim, é uma série de elementos que nos deixaram com uma preocupação de poder oferecer ao mundo. E acho que nós conseguimos. Vale lembrar que as medalhas de ouro, prata e bronze pesam cerca de meio quilo e carregam de forma gravada a laser o nome da categoria. James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E Álvaro Morata teria imposto uma condição a José Mourinho para ser atacante do Manchester United na próxima temporada. Segundo afirma o Gazeta dello Sport, o atacante espanhol de 23 anos quer saber do treinador se ele vai ir para o Trafford, mesmo com a contratação de Zlatan Ibrahimovic sendo concretizada. Segundo a mesma fonte, Morata pretende ser titular da equipe sem ter grandes discussões na posição, não estando à disposição de brigar pela posição com o atacante sueco. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o Vasco da Gama. Quem chega é Ranieri Borges. Em fase final de aprimoramento da forma física, meia Felipe Gabriel, uma das últimas contratações do Vasco da Gama, pode estrear no sábado contra a equipe do Paysandu. Existia a possibilidade de que ele fosse relacionado já para a partida de ontem contra o Náutico. No entanto, isso não aconteceu e o meia deve estrear na partida de sábado em São Januário. Vamos falar de Botafogo, quem chega é Cadu Macri. O Botafogo realizou ontem seu último treino antes do duelo diante do América Mineiro em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Ricardo Gomes deve optar por mexidas, principalmente no setor de ataque. Ribamar, que não vem conseguindo ter bom desempenho, principalmente na hora de finalizar cara a cara com o goleiro adversário, deve ser barrado e perder a titularidade para Sassá, jogador que no último jogo contra o Vitória fez o gol do Botafogo, que seria o da vitória se o time não tivesse se deixado escapar com o gol sofrido nos últimos minutos pelo zagueiro Vitor Ramos da equipe baiana. Além dessa mexida, é de se imaginar também outras para o setor de meio campo. GG, que foi mal também na partida do final de semana passado, pode ser sacado. A dúvida fica entre Gervásio Nunes e também Fernandes. Nunes é um meia que deixaria o time bem mais ofensivo. Fernandes é um volante que não tem a mesma chegada no ataque, mas é um jogador mais rápido e de uma maior movimentação.
Aguardando ainda, claro, as últimas definições do técnico alvinegro, é de se esperar o time para hoje, para o duelo às 9h em Volta Redonda, com o Sidão no gol, lateral pela direita Luiz Ricardo, dupla de zaga Emerson e também Renan Fonseca, lateral pela esquerda o Diogo Barbosa. No meio-campo, Ayrton Bruno Silva, ao lado de Leandrinho, a dúvida entre Fernandes e Núñez. No ataque, Anderson Aquino, ao lado de Sassá. Do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Macri, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Bradesco Esportes FM. Giro do futebol. Vamos começar falando do Fluminense. Quem chega, Gabriel Esquerdo. E o Fluminense tem nesse campeonato brasileiro o maior número de finalizações erradas entre todas as equipes. Ao total, são 73 finalizações erradas nas 7 rodadas do campeonato brasileiro. Isso dá uma média de mais de 10 finalizações mal concluídas em cada partida. O Fluminense hoje tem o segundo pior ataque da competição, com apenas 6 gols marcados em 7 partidas no campeonato brasileiro. Quem chega agora com o Flamengo na rádio do seu esporte é Mauro Santana. Para o confronto diante do Cruzeiro às 9h45 da noite em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, apenas uma indefinição por parte do técnico Zé Ricardo. No ataque, Marcelo Cirino e Ederson brigam por uma vaga ao lado de Felipe Viseu. Paulo Vitor, apesar de recuperado das dores lombares, não viajou para a capital mineira e Alex Muralha permanece como titular. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Essa situação do Paulo Vitor é bastante complicada, né? Saiu, deu chance para o Alex Muralha, que foi contratado para rivalizar na posição de titular, e o Muralha foi muito bem, né? Fica aí a pergunta, quem o técnico Zé Ricardo vai bancar no gol do Flamengo? Ou um ou outro tem que jogar, né? Infelizmente, goleiro é uma posição que apenas um entra em campo e a disputa é sempre muito grande. Vamos falar da seleção brasileira? Afinal, o técnico Dunga saiu, foi demitido. No lugar dele deve ser um nome anunciado, muito provavelmente o nome de Tite, ainda pelo decorrer da semana. E tivemos o desembarque da seleção brasileira, não, do técnico, ex-técnico da seleção, Dunga, lá em Porto Alegre. E o Simon Bianchini, da Rádio Bandeirantes, esteve lá. E, inclusive, ele vai conversar com o técnico Dunga. Faz parte do futebol, a gente está acostumado e não vai mudar. Não vai mudar. Acho que a decisão é presidencial, foi tomada e temos que acatar. Eu trabalho para a seleção brasileira e sempre fiz meu trabalho com dignidade e transparência dentro de um padrão normal. Então, o meu trabalho era pautado, sempre foi, pela minha integridade. Eu acho que a minha carreira, a minha vida toda pública, todo mundo me conhece, sabe, da forma como eu sou, a forma de agir. Às vezes tem uns que não gostam, tem outros que gostam, mas eu acho que, por mais que a minha cara de bravo, sempre vê que as crianças gostam de mim, as crianças gostam de respeito. Quanto é o seu futuro como técnico, Dunga? Acabou o trabalho agora, vamos ter paciência. Por enquanto estou de férias, depois vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, esse o técnico Dunga afirmando que por enquanto está de férias, depois de um trabalho inconstante na seleção brasileira. Inclusive, desde 87 a seleção não era eliminada na primeira fase da Copa América. Você está em 91.1 Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Oito horas e 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos ouvir o Gilmar Rinaldi, que vai continuar na seleção até quinta e, inclusive, vai falar sobre essa lista das Olimpíadas.
A lista, nós temos uma pré-lista de 90 e poucos nomes. Amanhã temos que entregar para o COI uma lista de 35, e é essas informações que eu vou passar. Como estão as negociações? A escolha não vai ser minha, eu apenas vou colocar a negociação como está no momento para que a pessoa se situe. Tem muitos assuntos, estarei até quinta, se precisar sexta-feira, para poder atualizar e passar. É um departamento inteiro. Eu era o coordenador de seleções. Toda a parte de seleções eu preciso passar para que o profissional que venha me substituir não parta do zero e tenha já as informações, os contatos das pessoas e como andam as negociações. Lembrando aqui na Rádio Seu Esporte que Douglas Costa está garantido na seleção brasileira para as Olimpíadas. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E seguimos no esporte com muitas informações para você aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui na rua Álvaro Ramos 350, em loco, no grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos falar de campeonato inglês, pois já temos por conhecida a tabela do campeonato da próxima edição, a edição 2016-2017, e já tem na primeira rodada um clássico, né? O campeonato vai abrir com Arsenal e Liverpool, e na quarta rodada teremos o primeiro duelo entre José Mourinho e Pep Guardiola. O Manchester City, do técnico catalão, vai visitar o Old Trafford, nova casa do treinador português. Ainda em relação à primeira rodada, os Red Devils começam em casa com o Bournemouth, enquanto o campeão Leicester visita o Hull City, que recentemente subiu da segunda divisão do campeonato inglês. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Bradesco Esportes. E vamos falar do seu clube de coração aqui em 91.1 na cidade maravilhosa, começando pelo Vasco da Gama. Ranieri Borges. Em fase final de aprimoramento da forma física, meia Felipe Gabriel, uma das últimas contratações do Vasco da Gama, pode estrear no sábado contra a equipe do Paysandu. Existia a possibilidade de que ele fosse relacionado já para a partida de ontem contra o Náutico. No entanto, isso não aconteceu e o meia deve estrear na partida de sábado em São Januário. Olha o Madison na cobrança do lateral, ele toma distância, vai botar lá na área, Leandrão passa pedindo bola, fez o lançamento, Andrezinho bateu, é festa! Leandrão tentou na primeira, Andrezinho do jeito que veio, bateu fundo do barbante, é o primeiro do Vascão da Gama na colina, Andrezinho aos 13, ele bota no placar, o Vascão tá bonito, o Vascão tá na frente, o Vascão da Gama tem o Náutico não tem nada. Bradesco Esportes. Tá aí esse Rodrigo Campos narrando o primeiro gol da partida entre o Vasco da Gama e a equipe do Náutico. Placar final 3-2 para o Cruz Maltino. E vamos agora aqui para General Severiano. Botafogo chega com Cadu Macri. Vamos ouvir. Atrasos na construção da Arena Botafogo na Ilha do Governador fazem com que a diretoria alvinegra coloque a inauguração do estádio apenas para o mês de julho. No dia 3 deste mês, contra a equipe do Santa Cruz, o torcedor botafoguense vai, enfim, poder conhecer a casa do time no Campeonato Brasileiro 2016. Vamos agora com o Flamengo. Quem chega é Mauro Santana.
O zagueiro Hever estreia hoje com a camisa rubro-negra diante do Cruzeiro, às 9h45 da noite, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou ontem entre os titulares e vai compor a zaga diária ao lado de Rafael Vaz. Léo Duarte, que vinha sendo titular, ficará como opção no banco de reservas. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos ao Fluminense, quem chega, Gabriel Esquerdo. A equipe do Fluminense realizou um treinamento ontem nas Laranjeiras, continuando a preparação para a partida de amanhã contra o Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O principal foco da atividade foi no aproveitamento de finalizações. Lever Coupe tem reclamado bastante desse ponto na equipe tricolor e não à toa o Fluminense tem o pior número de finalizações erradas em todo o campeonato. De todas as partidas realizadas até aqui, são 7 no total, o Fluminense errou 73 finalizações, o que dá mais de 10 finalizações fora do alvo por cada partida. Por isso, o Fluminense tem hoje o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 gols marcados em 7 jogos. Para essa partida contra o Corinthians, terá mudança no ataque do Fluminense. Marcos Júnior deve ganhar a vaga de Maranhão na equipe titular que enfrentou o Grêmio no último sábado em Volta Redonda. Outra novidade que poderíamos ter seria a volta de Pierre para o time titular da equipe do Tricolor, mas isso não vai acontecer. Douglas foi mantido na equipe do Fluminense e o time que vai a campo contra o Corinthians amanhã deve ser o seguinte: Cavalieri no gol, Jonathan na direita, Gun Henrique na zaga e Wellington Silva na lateral esquerda. Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa no meio-campo e Marcos Júnior e Richarlison no ataque do Fluminense. Fluminense que teve um horário alterado de sua partida contra o Flamengo no próximo dia 26 de junho, que estava marcada para as 11 da manhã, mas foi adiada para as 4 da tarde do domingo, dia 26. O local ainda do jogo não foi definido, mas deve ocorrer ou em Brasília, no estádio Mané Garrincha, ou então na Arena das Dunas, em Natal. Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar um pouco de seleção brasileira? Brasil! Vamos com o Gilmar Rinaldi, que sairá da seleção brasileira, falando sobre essa parceria com o Dunga. Será que ele acha que deu certo? Não, eu sempre trabalhei, pode ter certeza. O que eu não posso sentir, existe uma coisa que eu aprendi muito cedo no trabalho, que chama lealdade, e eu tenho uma responsabilidade sendo o comandante. Primeiro, proteger meus comandados e dar a eles todas as condições de trabalho. Pode ter certeza que é o que eu fiz e que eu faria de novo, sem dúvida nenhuma. Obrigado, gente. Obrigado. Tá aí, esse é o Gilmar Rinaldi, que não é mais o coordenador de seleções da seleção brasileira, ao menos depois da quinta-feira, né? Inclusive, ele participará, de certa forma, dessa lista que está sendo elaborada para a seleção olímpica, já que tem que entregar logo, né, a lista dos pré-convocados para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Você está em 91.1 no Rio de Janeiro. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h52, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Chegou a hora de girarmos os 4 grandes do Rio de Janeiro aqui na rádio do seu esporte. Começando pelo Flamengo. Mauro Santana. O presidente Eduardo Bandeira de Mello negou qualquer declaração sobre a possibilidade da contratação de Dunga, que ontem foi demitido da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol. Bandeira foi chefe da delegação brasileira na malfadada campanha na Copa América Centenário nos Estados Unidos, onde o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos após uma derrota para o Peru. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Dunga no Flamengo? É melhor passar para outro clube.
Vamos com o Cadu Macri, informações do Botafogo. Técnico Ricardo Gomes pretende levar um time mais ofensivo para o duelo contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, hoje, às 9h, no Raulino de Oliveira. O Botafogo tem 5 pontos e está na última colocação. O América tem a mesma pontuação e fica à frente nos critérios de desempate. Diretoria alvinegra consegue fechar com patrocínio para as laterais da camisa e ainda corre atrás de patrocinador master. Grana extra que possa melhorar o orçamento até o fim do ano, fatalmente vai ser usada para contratações de reforços, pensando em evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hora do Fluminense, aqui na Rádio do Seu Esporte, Gabriel Esquerdo chega com informações. E a CBF modificou o horário da partida entre Flamengo e Fluminense da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no dia 26 de junho e passou do horário das 11 da manhã para as 4 da tarde. O jogo ainda não tem local definido, mas as duas sedes que saem na frente como possíveis locais que abrigarão a partida é o estádio Mané Garrincha e também a Arena das Dunas, em Natal. Hora do Vasco, Ranieri Borges. Atacante Leandrão sente lesão na virilha e é substituído aos 41 minutos da primeira etapa na partida de ontem contra a equipe do Náutico, quando o Vasco saiu vitorioso por 3-2. Ele será reavaliado hoje em São Januário para saber a real gravidade da lesão. Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM para fechar. CBF, Ranieri Borges. Após reunião de quase 3 horas na sede da Confederação Brasileira de Futebol, presidente da entidade Marco Polo Del Nero e Tite deixam o prédio da CBF sem falar com a imprensa. Tite não revelou se assume o comando técnico da seleção brasileira e diretor de comunicação da entidade, Douglas Lunardi, fala sobre a reunião. A reunião foi proveitosa, foi uma primeira conversa entre as partes. Ambas as partes disseram no primeiro momento que aguardariam a definição do que aconteceria com a comissão técnica anterior para conversar. As partes conversaram, foi uma boa conversa, apenas não foi conclusiva. Cada um está fazendo suas reflexões em cima das suas expectativas e a partir daí vão retornar brevemente para decidir isso. A verdade é que se diz muito na questão do nome de Tite para a seleção brasileira. Você está em 91.1 no Rio de Janeiro. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bradesco Esportes. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h26. Você está na rádio do seu esporte 91.1 Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Vamos com informações sobre o seu time de coração aqui em 91.1, começando pelo Vasco da Gama. Após a vitória de ontem por 3-2 sobre a equipe do Náutico em São Januário, o Vasco se mantém na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Equipe Cruz Maltina se prepara agora para enfrentar o Paysandu, também jogando em casa. Já no sábado, atacante Éder Luiz marcou um dos 3 gols da vitória por 3-2 do Vasco sobre a equipe pernambucana. Há mais de 2 anos, ele não balançava as redes. O último gol dele havia sido marcado em dezembro de 2013, ainda pela equipe do Al Nars dos Emirados Árabes. Quem chega com o Flamengo aqui na rádio do seu esporte é Mauro Santana. O novo gerente de futebol do Flamengo, Moser, foi apresentado após o treinamento de ontem, antes da viagem a Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro às 9h45 da noite de hoje, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre a possibilidade da contratação de um técnico estrangeiro, Moser deu moral para o interino Zé Ricardo, deixando o presidente Eduardo Bandeira de Melo e o diretor executivo de futebol, Rodrigo Gaetano, em uma saia justa. Eu não sei se a direção está buscando um treinador estrangeiro,
porque o Flamengo já tem um treinador que se chama Zé Ricardo, né? É um homem extremamente conhecedor do clube onde está inserido, foi promovido com a impossibilidade do treinador anterior exercer função, e o Zé Ricardo foi promovido. Foi promovido por uma confiança que, acredito eu, que a direção do clube tenha sobre o Zé Ricardo, né? Porque senão não fazia sentido a responsabilidade e o trabalho que a direção vem fazendo de reestruturação e de confiança. Para a partida de logo mais, Zé Ricardo promove a estreia de Hever. O jogador será titular na zaga diária ao lado de Rafael Vaz. Apenas uma indefinição no ataque. Cirino e Ederson brigam por uma vaga ao lado de Felipe Viseu. Paulo Vitor, apesar de recuperado das dores lombares, não viajou para a capital mineira e Alex Muralha permanece como titular no gol rubro-negro. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sem espaço no Real Madrid, Lucas Silva deve voltar emprestado do clube espanhol na próxima temporada. Segundo o Diário Marca, o time de Santiago Bernabéu chegou a ter outros clubes interessados no jogador de 23 anos, que foi cedido ao Marselha na segunda metade da temporada que já se passou. Segundo a mesma fonte, Lucas Silva foi associado ao Porto quando chegou ao Real Madrid e está sendo alvo de times da Espanha, Alemanha, Itália e Portugal. Valeu, galera! Fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.